Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo que o tema do momento aí, né, a palavra é genocídio, né, principalmente após o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, dizer que as Forças Armadas estão contribuindo com o genocídio ao se associar ao Ministério da Saúde, que está sendo destruído, né, e a não política de controle do coronavírus, né, que está dizimando aí populações indígenas também. Primeiramente, a gente entender o que é genocídio. Genocídio é o assassinato em massa de determinados grupos, por fatores de origem política, origem étnica, racial, ou por fatores sexuais, por exemplo, orientação sexual, como gays, né, ou deficientes. Então, o Estado ele promove políticas de assassinato em grande escala de determinados grupos, porque ele considera esse grupo um perigo para ele mesmo, né? Então, uma ameaça à sociedade. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os judeus, não só judeus, né? Comunistas, ciganos, entre outros grupos, homossexuais também, que foram escolhidos como inimigos do Estado e foram perseguidos e mortos, presos e mortos. Esse termo, genocídio, surgiu com um teórico dos anos 40, um teórico polonês chamado Rafael Lemkin, que definiu o termo genocídio como assassinato em massa de determinados grupos por variados motivos, em geral por fatores étnicos, raciais, né? Mas existiu também genocídio dos armênios antes, né, na invasão do Império Turco-Otomano, né, em que vários armênios foram mortos também por determinadas características étnicas, né, por terem determinadas características étnicas. Então, isso caracteriza o genocídio. E no caso do Brasil, o Bolsonaro pode ser caracterizado como um genocida? Bom, no dicionário, se formos seguir só o dicionário, é ambíguo, né? Mas se a gente seguir as teorias sociológicas, a sociologia, a gente pode entender que ele pode se encaixar sim, principalmente pela não ajuda aos povos indígenas, né, que estão sendo abandonados, né, perante a pandemia do Covid, e essa última lei que saiu, né, em que ele vetou a ajuda da distribuição de água e alguns outros suprimentos para a população indígena para combater o Covid, expondo essa população a essa pandemia, e essa população já é muito vulnerável. E isso vai fazer com que muitos morram, já estão morrendo muitos, né, e pode contribuir para reduzir muito a população indígena. Então, se nós levarmos em consideração o passado do Bolsonaro e a proposta de governo dele, que declaradamente sempre foi de acabar com as populações indígenas, diminuir ou não deixar com que os indígenas tenham as suas reservas, né, os quilombolas também, né, sempre atacou esses grupos. Então a gente pode associar e entender que ele teve atitudes, está tendo atitudes genocidas, né? Então, por quê? Porque determinados grupos estão sendo abandonados e estão sendo colocados em situação de vulnerabilidade e situações desumanas, né? Principalmente nesse momento de pandemia, o que levará essas populações à morte, pode levar essa população à morte, no caso do indígena e quilombolas, né? Então a gente pode fazer uma associação sim, né? E no caso a nível mundial você teve vários outros, né? Hitler, teve o Leopoldo II, né? Você teve o genocídio também na Bósnia, né? Você teve na Espanha, né? E vários. Mas a gente tem que entender isso, que o genocídio é o assassinato ou se colocar grupos étnicos em situações de humilhação e vulnerabilidade extrema que leve-os à morte, né? Então pode ser índio, pode ser quilombola, pode ser negro, pode ser gay, pode ser comunista ou qualquer outro grupo que seja considerado inimigo do Estado. E eu quero que vocês me digam o que vocês acham, né? O Bolsonaro pode ser considerado um genocida? Vocês acham que o Bolsonaro entra nessa categoria? Será que o governo brasileiro está tendo atitude de genocida? Será que as Forças Armadas também estão se associando, como diz o Gilmar Mendes, a um governo genocida? Comentem aí, dê a opinião de vocês, né? E também curtam, né, o vídeo, compartilhem, ativem o sininho para receber as novas notificações. E bom, a gente se vê nos próximos vídeos aí. Semana que vem eu tô de volta na terça-feira. Um abraço.